a questa bella nazione, poder retornar sono contento di a este congresso. a questo congresso. Louva a Deus pela vida do anjo desta igreja, Loda a Dio per la vita dell'angelo di questa chiesa, pastor Anselmo, pastora Núbia, esta família sacerdotal. questa famiglia sacerdotale. Louva a Deus pela vida dos pastores. Loda a Dio per la vita dei pastori. Louva a Deus pela vida dos obreiros desta igreja. Loda a Dio per le vite dei pastori, degli operai di questa chiesa. Louva a Deus pela vida do pastor Paulo Araújo, Loda a Dio per la vita del pastore Paolo Araújo, esse profeta do Senhor. questo profeta del Signore. Já tive a honra Io ho già avuto l'onore lá no Brasil de ministrar na igreja in dele. Brasile di predicare nella sua Uma chiesa. igreja muito linda, Una chiesa bellissima, povo muito lindo, un popolo mas bellissimo. também com um pastor lindo desse. Ma se loro hanno un pastore bellissimo così, Que bom estar aqui com os irmãos. che piacevole essere qui tra di Estou voi. muito feliz de estar aqui. Sono gioioso di essere qui. Estou feliz por estar juntamente com a minha esposa aqui neste Sono congresso. felice di essere qui insieme alla mia moglie in questo Quem é que não congresso. conhece a minha esposa? Chi è qui che non conosce la mia sposa, la mia Quem moglie? não conhece? Chi non conosce? Eu quero apresentar a mulher mais bonita do Vi Brasil. voglio presentare la donna più bella del É Brasile. de pé dela. Sta in piedi. Deixa eu corrigir. Allora, mi correggo. Ela não é a mais bonita do Brasil. Lei non è la più bella del Brasile. Ela é a mais bonita do mundo. Lei è la più bella del mondo. Amém? Amém? Queridos, eu Cari, quero usar esse tempo que tenho io voglio usare questo tempo che ce l'ho para ministrar a predicare, palavra do Senhor. per ministrare la parola di Eu Dio. estou muito feliz Io sono troppo felice de estar aqui com os irmãos. di Amém? essere qui con i fratelli, Vamos amém? ficar de pé. Mettiamoci in piedi. Abra sua Bíblia comigo. Apri la tua Bibbia con me. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar este livro, Se tu hai una difficoltà per trovare questo libro, peça alguém para te ajudar. chiedi a qualcuno di aiutarti. Gênesis capítulo 26. Genesi capitolo 26, Muito fácil de encontrar. troppo facile di trovare, cari. Gênesis capítulo 26. Genesi capitolo 26, E eu gostaria de ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. e io vorrei predicare la parola che Dio ha messo nel mio cuore. Amém? Amen. Vamos para a leitura? Andiamo alla lettura. Vamos ler em italiano para ser mais fiel, né? Leggeremo in italiano per essere fedeli A minha tradução é um pouco diferente. perché la sua traduzione è un po' diversa dalla nostra. É Gênesis 26, 1 ao 6. Leggeremo Genesi 26 dai versi 1 fino ai 6. Amen? Amém. Che dice così: ora fu una carestia nel paese oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò ad Abimeleche, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo obbedì alla mia voce e osservò i miei ordini e i miei comandamenti e i miei statuti e le mie leggi. Così Isaac dimorò in Gerar. Amém. Só até aí. Fino qui. Pode se sentar, meu muito obrigado. Alleluia, prendete il vostro posto, grazie. Queridos, nesta noite, Cari, questa sera eu gostaria de ministrar uma palavra vorrei predicare una que parola Deus colocou no meu coração che Dio ha messo nel mio para cuore ministrar nesta per noite. ministrare questa Uma sera. palavra simples, Una parola mas semplice, uma palavra ma poderosa una parola da parte potente do Senhor. dalla parte del nostro Estou muito Dio. feliz por estar aqui Sono gioioso di essere qui junto com os irmãos nesta assieme ai noite. fratelli questa Eu sera. creio que esses dias Io credo che questi giorni serão dias de bênção. saranno giorni di benedizione E eu, nesta noite, e io questa sera gostaria vorrei de trazer uma palavra portare una parola da parte de dalla Deus parte di para o seu Dio coração. per il tuo cuore. Quantos aqui nesta noite Quanti qui questa sera gostariam de ouvir a voz de Deus? vogliono ascoltare la voce Quantos di aqui Dio? nesta noite Quanti qui questa sera precisam ouvir a hanno voz de bisogno di Deus? ascoltare la voce di Dio? Alza la tua mano e dica così: Senhor, Signore, fala parla, que teu servo che ouve. il tuo servo ascolta. Fala, Senhor, Signore, fala parla, que teu servo che il tuo ouve. servo ascolta. Aleluia, vamos aplaudir o Alleluia, Senhor. applauda il Signore. Louvado seja Deus Lodato sia Dio. pela sua palavra. Alleluia, per la sua parola.
Ascoltai una frase que che é muito falada. è tanto detta, tanto parlata. Quantos aqui já ouviram a palavra Quanti qua hanno già ascoltato aquecimento global? la frase riscaldamento globale? Hã? Quanti? Segundo esta palavra, Secondo questo o contesto, próprio homem il proprio uomo está destruindo a sta terra. distruggendo la terra, Camada de ozônio, la camada di ozonio, queimada de florestas. le foreste sono bruciate E nos últimos e dias, negli ultimi anni, para ser mais exato, per essere più precisi, nos últimos meses, negli ultimi mesi, como nós falamos lá no Brasil quando parliamo in Brasile a respeito de falta de água. a rispetto di mancanza Quantos di ficaram acqua, sabendo disso aqui? quanti qua sanno A in pastora que Brasile ela l'acqua? está La pastora che qui è presente lá na cidade de São Paulo, della città di San Paolo, eu ouvi na televisão, pastor. io ho ascoltato in TV, A pastore, senhora me corrige se eu estiver errado. la signora mi corregga se io mi Eles sbaglio, queriam até multar che loro volevano dare una multa quem gastasse muita água. a chi usasse troppa É l'acqua. verdade ou não é? È vero o no? Devido à falta de chuva, Dovuta alla mancanza di pioggia, devido à falta de água, dovuta alla mancanza di acqua, devido ao tão conhecido dovuta a tanto conosciuto, aquecimento è global. il riscaldamento globale. Irmãos, Fratelli, só que nós achamos però noi pensiamo que essa situação, che questa situazione, esse problema questo problema, é apenas coisa dos dias atuais. è soltanto cosa dei giorni attuali. Não! No, Desde os tempos bíblicos è dai tempi biblici. já existiam momentos Già c'erano stati dei onde momenti a água ficava em escassez. dove l'acqua era scarsa, Não havia chuva non aveva pioggia. durante um bom período. Durante un lungo periodo Não havia chuva. non aveva E a pioggia. falta de La chuva mancanza di pioggia ocasionava provocava fome, fame, crise, crisi, situação difícil. situazioni E difficili. nesse texto do capítulo 26 E in questo testo del capitolo do 26 livro de Gênesis, del libro di nós Genesi encontramos noi troviamo desses momentos uno di questi momenti aonde a falta de água dove la mancanza di acqua estava tão grande era così grande que ocasionava che provocò uma grande crise una grande mundial. carestia mondiale. Sim, Sì, já havia acontecido aveva già uma capitato crise, una uma carestia, falta de una água mancanza di acqua na época de Abraão. all'epoca di Abramo. E já estava Che acontecendo stava accadendo um segundo momento un de secondo crise. momento di Na época de carestia Isaac. all'epoca di Isacco. E diz a Bíblia Sagrada E ci racconta la que Bibbia havia sacra fome che aveva fame na face da terra. sulla faccia della terra. Talvez você me pergunta, pastor, Magari tu mi o chiederai, senhor está falando a respeito de falta de água. pastore, ma tu stai parlando di mancanza di l'acqua? Não é falta de comida, Non è mancanza di mas a mangiare, falta de água ma la mancanza di acqua ocasionava falta de genera la comida. mancanza di cibo. Não havendo água, Non avendo l'acqua, havia fome. aveva fame. Não havendo água, Non avendo o l'acqua, povo passava fome. il popolo periva. Talvez você me pergunta, Magari tu mi chiedi, pastor, o pastore, que tem a ver che cosa c'è? a falta de água Mancanza di com acqua falta de comida? con mancanza di É cibo. muito simples. È troppo semplice. A falta de chuva La mancanza di pioggia ocasionava falta de genera la comida. mancanza di cibo. Não havendo chuva, Non avendo pioggia, a semente que havia sido plantada, il semine che aveva stato seminato ela não era regada. non poteva germogliare. Ela não sendo regada, Ela non essendo annaffiata, ela não germinava. non poteva E germogliare. ela não germinando, E il semine non germogliando ela não crescia. non poteva crescere. Ela não crescendo, Non crescendo, ela não florescia. non floresceva. Eu já ouvi falar de florescer, não, né? Ela não florescendo, Non florescendo, não frutificava. non portava i frutti. E não havendo E fruto, non avendo i frutti, não havia colheita. non aveva raccolta. Não havendo colheita, Non avendo o raccolta, povo sentia fome. il popolo passava Non per aveva una carestia. comida. Non aveva A cosa da falta mangiare. de água, La mancanza di quantos acqua. entendem isso? Quanti capiscono questo? Quantos entendem isso em português? Quanti capiscono questa lingua, questo portoghese? Quantos entendem o italiano? Quanti capiscono l'italiano? Hã? Eh? A falta de água, La mancanza di fala aí em acqua. português, para os
brasileiros e fala em italiano para os italianos. A falta de água, la mancanza di acqua, Ocasiona a falta de comida. ocasiona a falta de comida. Vamos aprender? Provoca la mancanza Vamos di falar? cibo. Vamos. E parliamo A falta de água la mancanza di acqua, ocasiona a falta de comida. provoca la mancanza di cibo. A falta de La água, mancanza di não acqua, havendo chuva, non avendo não pioggia, há comida. non há cibo. Olha para mim, presta atenção. Guarda a me, mirate il comando. Imagina Immaginiamo uma fome na face da terra. una carestia sulla terra. Imagina Immaginiamo países com necessidade de paesi bisognosi. Estava acontecendo isso no capítulo 26. Stava accadendo questo nel capitolo 26 di Genesi. Mas se você ler todo o capítulo 26, Alleluia. Contanto se tu leggi l'intero capitolo 26, você encontra um homem tu troverai un que uomo neste período de che fome, in questo periodo di que fame, nesse período de che escassez, in questo periodo di que nesse mancanza, período de falta de comida, che in questo periodo di carestia, ele vivia um momento de bênção. lui viveva un momento di Ele vivia um benedizione, momento de prosperidade. lui viveva un momento di Aonde prosperità, tudo dove tutto estava dando errado para todo stava mundo. sbagliato per tutti. Para esse homem estava dando Per certo. questo uomo andava bene. Aonde ninguém prosperava. Dove nessuno Esse homem prosperava. prosperava, questo uomo Aonde prosperava. ninguém era honrado. Dove nessuno era onorato, Esse homem estava sendo questo honrado. uomo era onorato. Ninguém Nessuno estava sendo abençoado. era benedetto, Ninguém estava sendo próspero. nessuno era prospero, Ninguém estava vivendo dias bons. nessuno viveva dei giorni Mas diz belli. a palavra do Ma dice Senhor la parola que del este homem Signore vivia a excelência de che Deus. questo uomo viveva Esse homem l'eccellenza vivia di Dio. dias de bênção. Questo uomo viveva giorni di Esse homem vivia benedizione. dias de prosperidade. Questo uomo viveva giorni di Esse homem estava prosperità. sendo honrado. Questo uomo era onorato. Uma terra onde ninguém estava È sendo una honrado. terra dove nessuno era onorato. Levanta a tua mão. Alza la tua Porque eu tenho mano. uma palavra profética para a tua vida. Adesso dirò una parola profetica per Meu te. Deus, Il tuo Ele vai Dio te honrar ti onorerà. em tempos difíceis. O Nei teu tempi Deus, difficili il tuo Dio Ele vai te honrar ti onorerà. em tempos de Nei crise. tempi di carestia. Porque é o teu Deus. Perché il tuo Dio É Deus de excelência. è Dio di eccellenza. Applauda al Signore degli eserciti. Deus Dio tem o melhor para você. ha il meglio per te. Muitas vezes nós cantamos. Tante volte noi E o cantiamo melhor de Deus está por vir. che il meglio di Dio verrà. Chegou o momento. È arrivato il momento, è arrivato il momento, Pastore Nubia, è arrivato il momento, Chegou Pastore o momento de crermos. È arrivato il momento di credere, è arrivato il momento di vivere. Fala com a pessoa que está do seu lado. Parla con la persona che è a fianco a te. Chegou o tempo da excelência. È arrivato il tempo dell'eccellenza, è arrivato il tempo dell'eccellenza di Dio nella tua vita. Preparati, preparati. È arrivato il tempo dell'eccellenza di Dio sulla tua vita. Alleluia! Quanti vogliono vivere il bello di Dio? Quanti vogliono vivere l'eccellenza di Dio? Que eu quero. Parla così, io voglio. Corrija. Diga assim, eu vou. E io vado. Viver o melhor. Vivere il meglio di Dio. Io vivrò il tempo dell'eccellenza di Dio. Aleluia. Alleluia. Viverão a excelência em cadê? Quanti vivranno l'eccellenza? Dove sei tu che vivrà l'eccellenza? Dove? Chi vivrà l'eccellenza? Preparati. Alleluia. Alleluia. Repita comigo, Isaac. Ripeti insieme a me, Isacco Estava vivendo stava vivendo a excelência de Deus. l'eccellenza di Dio. Eu vou viver. Io vivrò l'eccellenza di Dio. Tante volte Nós achamos noi pensiamo que a excelência de che Deus l'eccellenza di Dio vai se manifestar si manifesterà nos dias bons, nei giorni buoni, nos dias de abundância, nei giorni di nos abbondanza, dias de fartura. nei giorni che abbiamo tanto. E muitas E vezes tante volte Deus nos faz viver a excelência Dio ci dele fa vivere la sua eccellenza em tempos difíceis, nei tempi di em tempos de provazione, crise. nei tempi di Eu não sei carestia. como está a sua vida. Io non lo so come Eu sta la não sua sei se vita. está tudo bem. Io non lo so se va Ou se tutto está bene tudo mal. o se va Eu não tutto sei se male. está tudo dando certo. Io non lo so se ou se tutto está va tudo bene errado. o se tutto Eu va não storto. sei se na sua vida Io non lo so se está nella tua tudo vita caminhando para frente. tutto cammina Ou se avanti está o se caminhando tutto para viene trás. dietro. Mas se você crer, Ma se tu você vai credi, viver o tempo tu da vivrai il excelência de tempo Deus. dell'eccellenza di Dio. Deus E Dio vai
Dio benedirà la tua generazione. Chi crede? Questo è per chi crede. Questo è per chi crede. Alza la tua mano così. Parla così. Io vivrò l'eccellenza di Dio. Non importa la carestia. Non importa le lutte. Non importa la difficoltà. Non importa la calúnia, quello che dicono di carestia. Lá no Brasil, Lì in Brasile está um grande boato. c'è un grande alvoroço, parlano tanto, Boato é horroroso, né? Um grande boato. una grande chiacchiera, Um boato que haverá crises. che avrà crisi, Um boato que haverá momentos difíceis. che avranno momenti difficili. Mas olha pra mim, Però guarda me, quem cuida do povo de Deus chi custodisce il popolo não é o di Dio presidente da República. non è la Presidente della Repubblica. Aqui é primeiro, né? É presidente, pastor? Cioè, Quem cuida do povo de chi Deus custodisce il popolo di Dio. não é, pra quem está aqui, não é o presidente da Per chi Itália. sta qua non è il Presidente dell'Italia, Primeiro-ministro, né, pastor? il primo Deixa eu ministro. corrigir, não sabe lá Mi porque ela é correggo, presidente, tá? in Brasile è la Aqui é Presidenta, primeiro-ministro, qui è il primo ministro, vero? Quem cuida do povo de Deus Chi custodisce il popolo di não Dio é o plano econômico. non è il piano economico. Quem cuida do povo de Chi Deus custodisce il popolo di Dio è il proprio Dio. Chi qui fa parte del popolo di Dio? Chi qui fa parte del popolo di Dio? Fammi vedere. Guarda me, mi raccomando. quem cuida de você é Deus. Chi custodisce la tua vita è Dio. Quem provê pra você é Deus. Che provvede per te è Dio. Aleluia. Alleluia. Eu gostaria de ministrar nesta noite. Vorrei ministrare questa sera, Como eu disse, uma mensagem muito simples. come ho detto, un messaggio semplice. Muito simples da minha parte, Troppo semplice dalla parte mas poderosa da parte ma do Senhor. potente dalla parte del Signore. Eu estou muito feliz Sono gioioso e ao mesmo tempo e allo stesso com tempo uma responsabilidade con muito una grande grossa responsabilità por suceder per esta tribuna essere successore di questa tribuna. ao grande profeta, o profeta de Deus, pastor Paulo Araújo. Sono il successore del profeta di Dio, pastore Paolo Araújo. Me sinto uma responsabilidade muito grande Mi sento con una responsabilità por troppo estar grossa ministrando di essere qui ministrando. numa tribuna È una tribuna onde há um pastor, um profeta do Senhor, pastor Anselmo Amaral. dove ha un pastore, un profeta di Dio, il pastore Anselmo Amaral. Mas nesta noite Ma questa sera eu gostaria io vorrei de ter uma participação di avere una partecipazione de Deus di Dio nas bênçãos que você vai receber nesse nelle benedizioni che tu avrai questi giorni. Quantos aqui querem ser abençoados? Quanti qui vogliono essere benedetti? Fammi Você vedere. pode levantar sua mão. Ah, non, se tu puoi alza le tue mani. Quanti vogliono essere benedetti? Alza la tua mano. Alleluia. Eu gostaria de ministrar Io vorrei ministrare com uma mensagem com um tema. un messaggio con un tema. Come Receber ricevere a excelência de Deus l'eccellenza di Dio em tempos difíceis. nei tempi difficili, Eu acho que nei tempi ninguém entendeu o difficili. tema, eu vou repetir. Io penso che nessuno ha capito il titolo di questo messaggio. Come ricevere A excelência de Deus. l'eccellenza di Dio nei tempi difficili. Quantos aqui querem aprender? Deixa eu ver. Quanti qui vogliono imparare? Fammi vedere, eh? Irmãos, a Bíblia Sagrada Fratelli, la Sacra Bibbia é cheio de exemplos, è piena di esempi, é cheio de lições. è piena di, alleluia, di insegnamenti. Lições, ensinamentos, lições. Insegnamenti. Como ser bem sucedido? Come avere Come successo, vencer. come vincere, Como sobressair come rialzarsi a momentos difíceis? nei momenti difficili. Deixa eu pregar pelo menos 3 nesta noite. Fammi predicare almeno 3 questa Dentro sera. desse texto que foi lido, Dentro di questo testo che abbiamo letto, que é a palavra do Senhor, che è la parola di Dio, eu tiro aqui pelo menos 3 lições io, alleluia, imparo qua 3 que insegnamenti eu devo aprender, che io devo que imparare, você deve che aprender. tu devi Se imparare. você deseja Se tu desideri receber ricevere l'eccellenza di Dio, a bênção de la benedizione Deus, a provisão de di Dio, la Deus, provvisione di em meio a tempos Dio, difíceis. in mezzo ai tempi difficili. Primeira lição que eu tiro desse Il texto, primo insegnamento che tolgo di questo testo diz a Bíblia Sagrada ci racconta la Bibbia que Sacra Deus aparece a Isaac. che Dio è apparso a Isacco. Deus aparece a Isaac. Dio è apparso a lui Deus diz e Isaac, Dio ha detto a Isacco não desças non ao scendi Egito. in Egitto. O que Deus disse para Isaac? Che cosa Dio ha detto a Isacco? Non scendi in Egitto. Deus disse para Isaac Dio não. ha detto a Isacco no. Fala comigo não.
così, Pastore, usando la Bibbia como o Egito, come l'Egitto, tipologicamente simboliza o mundo. simbolizza il mondo. Possiamo paragonare così, come se l'Egitto fosse il mondo. Tipifica o mundo. Paragona il mondo. Deus dizendo para Isaac, não. Dio dicendo a Isacco, non scendi in Egitto. Era uma coisa boa. Era una cosa buona. Ele estava dizendo, não vá para o mundo. Lì Dio gli stava dicendo non va al mondo. Mas lendo esse texto, Ma leggendo questo testo, entendendo essa história, alleluia, capendo questa eu storia, entendo que é muito mais sério do que nós imaginamos. io capisco che è troppo più serio di quello che pensiamo. Naquele tempo de fome, In quello tipo di fame, aonde ninguém, dove nessuno, aonde país algum dove nessun paese tinha comida. aveva mangiare, aveva cibo. Porque havia um período de fome. Perché era un periodo di carestia. Todas as nações Tutte le nazioni desciam em um caminho. scendevano in un cammino. Todas as nações Tutte le nazioni estavam seguindo para um caminho. stavano seguendo una strada. Todas as nações Tutte le nazioni estavam com falta de comida. mancavano cibo, mancavano alimento. Porque a Perché falta de la chuva mancanza di pioggia, havia pegado eles de surpresa. alleluia, aveva preso loro sprevenito. Loro non avevano risparmiato niente. Olha para mim, presta atenção. Guarda me, Eles haviam sido pegos de surpresas. loro non erano presi di sorpresa. Porque periodicamente Perché periodicamente na nação deles choviam. nelle loro nazioni pioveva. Mas existia uma nação Ma esisteva una nazione que já era comum não chover. che era già di solito che non Já pioveva. era normal não chover. Era una cosa naturale non piovere. Eles viverem sem chuva Era naturale che loro vivessero senza já pioggia. fazia parte do cotidiano deles. Faceva parte della loro routine, del loro quotidiano. deles. Era naturale per Já era loro. não chover. Era naturale per loro non Porque piovere. uma boa Perché parte do seu território la maggioranza del loro territorio era formado de deserto. era un raduno di deserti. E por isso, E perciò eles já eram acostumados com falta de chuva. loro non erano abituati con la mancanza di pioggia. Enquanto as outras nações, Mentre le altre nazioni periodicamente, periodicamente avevano pioggia. nesta nação, In questa nazione já era normal não era chover. naturale non piovere. Enquanto as outras nações Mentre le altre foram nazioni pegas de surpresa, sono prese all'improvviso. naquele longo período In com falta de chuva, quello lungo periodo senza pioggia, essa nação não foi pega de surpresa. questa nazione non è stata presa all'improvviso. Porque eles já haviam criado um mecanismo. Perché loro non avevano dei meccanismi. Como nós falamos um dia desse, né, pastor Paulo? Come noi abbiamo detto qualche giorno fa, Pastore Paolo. Eles tinham uma engenharia Loro avevano una ingegneria que provavelmente deixava qualquer outra nação de boca aberta. lasciava qualsiasi altra nazione stupita. Eles tinham um sistema de sobrevivência Loro avevano un sistema di sopravvivenza com período de escassez de chuva. nei periodi di mancanza di Eles pioggia. tinham um dos maiores engenharias Loro avevano una più grossa ingegneria daquela época. di quel tempo. O maior exército daquela época. Il più grande esercito di quello tempo era di loro. A maior engenharia civil daquela época. La più grande ingegneria civile era di As loro. pirâmides estão lá para provar isso. Le piramidi stanno lì per comprovare questo. O maior sistema Il più grosso sistema de di sobrevivência sopravvivenza em períodos com falta de chuva nei periodi di mancanza di estava com pioggia eles. e stava con Sabe loro. por quê? Sai Porque perché? lá já não chovia. Perché là già non pioveva. Enquanto as outras nações Mentre le altre foram pegas de nazioni surpresa, furono prese o all'improvviso. Egito não foi pego de surpresa. L'Egitto non è stato preso E all'improvviso. sabe o que aconteceu? Sai cosa è successo? Naquele período de falta de chuva, In quel periodo di mancanza di pioggia, o único país l'unico que paese tinha comida che aveva cibo era o Egito. era l'Egitto. Deixa eu falar uma coisa com você. Fammi dirti una cosa. Eu sei que eu vou chover no molhado no que eu vou falar aqui. Io so che ripeterò quello che dirò. Tem ditado que é difícil, né? Ci sono cose che diciamo in Brasile che qua non si dice. Eu sei que eu vou falar algo que todo mundo já sabe. Io so che dirò qualcosa che tutti lo Ficou sanno. mais fácil, né, pastor Paulo? È più facile, no, Pastore Paolo? Sabia que você está sentado Sai che tu sei seduto em cima de uma engenharia do Egito? sopra l'ingegneria dell'Egitto? Olha para baixo. Guarda sotto. Tem quantas pernas na sua cadeira? Quante sedie? Quante gambe ha la tua sedia? Quantas? Quanto? Fala comigo, a Fai cadeira. con me. La sedia? Eu
Eu estou sentado Io sono seduto na engenharia do Egito. in un'ingegneria dell'Egitto. O Egito inventou a cadeira. L'Egitto criò la Você não sedia. sabe. Se tu Pastor, non como é que você sai, sabe disso? pastore, come tu lo sai questo? Um doutor. È stato un dottore. É um doutor. Doutor Google. Il dottore Google. Quantos aqui conhecem o doutor Google? Quanti qua conoscono il dottore Google? Quantos aqui conhecem o doutor? Quanti qui conoscono il Doutor Google. dottore Google? Tem dúvida? Hai dubbio? Doutor Google. Dottore Google. Não sabe quem inventou? Non sai chi ha creato? Não sabe qual dia que comemora Non sai la data commemorativa? de hoje? Il giorno festivo di oggi? Doutor Google responde. Dottore Google risponde. Não sabe quem inventou? Non sai chi inventò, chi creò qualcosa? Põe no doutor Google. Metti del dottore Google. O doutor Google sabe. Il dottore Google lo sa. Conrado? Sì, Corrado? Doutor Google. Dottore Google. Seu amigo? Il tuo amico? Nosso amigo. Nostro amico. O Egito inventou a cadeira. L'Egitto criò la sedia. Pastor, por que você está falando tão bem do Egito? Pastore, perché tu stai parlando così bene dell'Egitto? Sendo que o Egito tipicamente simbolizava o mundo. Sendo che l'Egitto era paragonato al mondo. Mas só que naquele tempo, Però in quello tempo só estava sobrevivendo só stava sopravvivendo. quem estava descendo. Chi do stava Egito. scendendo in Egitto? Porque era a única nação Perché era l'unica que nazione tinha comida. che aveva De cibo. repente Deus diz: Allora Dio dice: Isaac, Isacco, não desças para o Egito. non scendi in Egitto. Olha para mim, presta Guarda atenção. me. Você vai entender a primeira lição. Tu capirai il primo Para viver a insegnamento. excelência de Deus em Per tempo difícil. vivere l'eccellenza di Dio in tempi Deus estava difficili. mandando Dio stava ordinando. Isaac Isacco, atitude prendi un'attitudine. ninguém estava tomando. Prendi l'attitudine che nessuno ha preso. Deus estava mandando Dio comandava a Isacco. Isaac fazer Isacco, tu devi fare o que era contrário que todo mundo quello che è estava fazendo. contrario a che tutti stanno facendo. Haverão momentos na sua vida Ci saranno momenti nella tua em que vita Deus vai mandar você fazer dove Dio ti dirà di fare aquilo que ninguém está fazendo. quello che nessuno sta Se facendo. você quer viver uns tempos difíceis, Se tu vuoi vivere in tempi difficili, esteja pronto stia pronto para fazer o que Deus manda. per fare quello che Dio ti Vai dice. acontecer E momentos accadranno que momenti Deus vai mandar você che fazer. Dio ti dirà di Não fare, aquilo que todo mundo está non fazendo. quello che tutti stanno facendo, Mas haverão momentos na sua vida ma ci saranno momenti em que nella tua Deus vai vita mandar você fazer dove Dio ti dirà di o que fare ninguém está quello fazendo. che nessuno Mas fa. quando você tiver coragem de fazer Ma quando tu avrai coraggio di fare aquilo que ninguém tem coragem de quello fazer, che nessuno ha coraggio di fare, te prepara preparati para e receber e ricevere ainda ninguém quello che recebeu. nessuno ancora non ha ricevuto. Fazer o que todo mundo está fazendo Fare quello che tutti fanno é fácil. è facile. Fazer o que todo mundo está fazendo Fare quello che tutti fanno é cômodo. è semplice, è comodo, è abituale. Essa é aquela palavra que eu falei. Eu falei, ó, tem uma palavra que chama cômodo. Você vai entender? Hã? Fazer o que todo mundo está fazendo é moleza. Fare quello che tutti fanno è O facile. difícil é fazer o que ninguém está fazendo. Difficile è fare quello che nessuno sta facendo. Ir na direção que todo mundo está indo Andare nella direzione che tutti é vanno fácil. è facile. Mas quando Deus mandar você ir na Ma direção, quando Dio ti mandare andare nella direzione che nessuno quando fa, Deus mandar você fazer e quando Dio ti manda a fare aquilo que ninguém está tendo coragem de quello che fazer, nessuno ha il coraggio di fare, eu vim nesta noite, è quello che in questa sera eu vim nesta noite, io sono venuto uma questa palavra de sera Deus pro teu con coração. una parola di Dio per il tuo Deus vai te cuore. honrar. Dio ti Em tempos onorerà que ninguém está sendo nel honrado. tempo dove nessuno è Tenha onorato. coragem. Ma devi avere Se coraggio, prepara. preparati, Porque haverão momentos perché ci que saranno você vai momenti ter que fazer che tu dovrai fare ninguém está tendo quello coragem che de nessuno ha il fazer. coraggio di fare. Amém. Alleluia. Olha para mim, presta atenção. Guarda me, Porque nessa hora é difícil dar glória a Deus, eu in sei. questo momento è difficile dare gloria a Dio. Ah? Fazer o que ninguém está fazendo, pastor. Fare quello che nessuno sta facendo, pastore. Pastor. Pastore, Deus me mandou fazer, pastor. Dio mi ordinò di fare, Algo pastore. que ninguém está fazendo. Dio mi ordinò di fare qualcosa che nessuno lo Olha fa. para mim, presta atenção. Guarda me, state attenti. E na direção que todo mundo está indo. Andare nella guida, nella direzione dove tutti fanno, senza fare
fora de seu É esforço. só ir no vácuo. É só andar em semi. É só ir no... É só andar em terra louro. Navegar a favor da correnteza. Navigare a favore della marea, della correnteza. Della Não corrente. precisa nem remar, é só ir no Non mar. hai bisogno manco di gareggiare. É só soltar. È soltanto essere guidato dal sole. O difícil é remar contra a maré. Il difficile è remare contro la marea, Difícil contro é la ir pro lado, corrente. ninguém tá indo. Il difficile è andare in una direzione dove O nessuno va. difícil é fazer o que ninguém tá Il fazendo. difficile è fare quello che nessuno lo Quem fa. olhava para Isaac, pastor. Chi guardava Isacco, pastore, Anselmo Araújo. Anselmo Amaral, Anselmo Amaral. Anselmo Amaral. Essa foi uma mistura de dois homens de Deus. Questo è stato un mischio di due uomini di Dio. Quem olhava para Isaac, Chi guardava Isacco, pastor Anselmo Amaral, pastore Anselmo Amaral, em uma direção contrária, andando contro maré, olhava e dizia assim, Isaac, guardava e diceva così, você vai Isacco, na direção errada. tu stai andando nella direzione Na sbagliata, direção que ninguém está indo. tu stai andando nella direzione che nessuno vai. Quem olhava para Isaac, Chi guardava Isacco achava que Isaac estava na direção errada. pensava che Isacco era nella direzione sbagliata. Era uma multidão, Era una folla, eram nações erano nazioni e nações, e anche più nazioni, povos popoli e povos, e popoli descendo numa direção scendendo in una e direzione de repente e all'improvviso passa Isaac na direção contrária. passa Isacco nella direzione Quem contraria. olhava para Chi Isaac guardava Isacco dizia assim, Isaac, diceva così, está na Isacco, direção errada. tu stai nella direzione Esta sbagliata, noite para te dizer, ma io sono venuto questa sera per dire estava na direção che Isacco non stava nella direzione sbagliata. direção que Deus mandou ele ir. Isacco stava nella direzione dove Dio gli ordinò di andare. Isacco stava nella direzione dove Dio gli ordinò di andare. No meio da sua caminhada, In mezzo alla tua camminata, está encontrando alguém na contramão, tá? hai trovato qualcuno in contramano? Não importa Non importa que você esteja na contramão, che tu sia nella contromano. desde que você esteja na direção que Deus te deu. L'importante è che tu sia nella direzione che Dio ti ha O dato. problema não está na contramão. Il problema non è essere in contromano. O problema é não estar no centro da vontade de Il Deus. problema è non essere nel centro della volontà di O Dio. problema não é estar no lugar Il problema non è onde non stare nel luogo aparentemente é um péssimo lugar. dove sembra di essere un pessimo O luogo. problema é estar naquele lugar Il problema sta nel onde luogo Deus não te mandou ir dove pra Dio lá. non ti ordinò di essere. Porque não é o lugar, Perché non è il luogo, é a vontade de è la Deus. volontà di Se Dio. você está aqui, Se tu sei qui, é porque Deus te plantou aqui. è perché Dio ti É piantò porque Deus te qui. colocou aqui. È perché Dio ti ha messo Deus qui. tem uma palavra Dio profética. ha una parola perfetta. Aqui, Qui você Tu vai viver a vivrai excelência de l'eccellenza Deus. di Dio. Alleluia! Alleluia! A minha pergunta é: La mia domanda è, será que você está pronto sarà che tu sei pronto para fazer aquilo que ninguém está fazendo? per fare quello che nessuno sta facendo? Eh? Fazer o que todo mundo está fazendo? Fare quello che tutti stanno facendo è facile. De vez em quando a gente precisa carregar alguma coisa. Ogni tanto abbiamo bisogno di portare qualcosa. Tem 5 carregando a caixa. Ci sono 5 persone che stanno già prendendo una Já que scatola. é 5, Già che sono eu não tenho que 5, fazer força. non ho bisogno di fare Eu nessun deixo os 4 sforzo. fazendo força. Io lascio gli altri 4 fare Porque fazer o que sforzo. todo mundo está fazendo é fácil. Perché fare dove tutti stanno E na facendo è direção que facile. todo mundo está indo é fácil. Andare nella direzione che tutti stanno andando è O facile. difícil é ir para uma direção que ninguém está indo. Il difficile è andare dove nessuno sta Eu não andando. sei se você já teve essa impressão. Non lo so se tu hai già avuto questo presentimento, A questa impressão que você está impressione. tomando uma atitude que ninguém tomou. L'impressione che tu hai preso un'attitudine che nessuno ha preso. Mas você está tomando a atitude que Deus mandou você Ma tomar. tu hai preso l'attitudine che Dio ti ordinò di prendere. Muitas vezes nós achamos Tante volte noi pensiamo que é porque todo mundo está fazendo. che è perché tutti stanno facendo, Quer dizer que está certo. che è giusto, che Quer sta dizer que Deus giusto, está aprovando. che Dio ha approvato. Quer dizer que Deus está no negócio. Vuol dire che Dio è in mezzo a quello negozio. E eu vim nessa noite para te dizer Io sono venuto questa sera que per até dirti está todo mundo fazendo aquilo. che ogni tanto tutti stanno facendo, Mas não quer dizer que Deus está ma non aprovando. vuole dire che è della Não volontà quer di Dio. dizer que Deus está no negócio. Non vuole dire che Dio è in mezzo a loro. Pastor, Pastor, eu vou fazer isso, pastor. io farò questo. Porque está todo mundo fazendo Perché isso. tutti stanno facendo Quem diz questo. que porque todo mundo está fazendo isso? Chi l'ha detto che perché tutti stanno facendo questo? Quer dizer que
tu estás andando, que é a direção que Deus te que deu, é a direzione che Dio ti ordina, ainda que ninguém está indo nela, anche se nessuno sta camminando ainda que ninguém esteja indo na mesma anche che direção, nessuno cammina nelle stesse direzioni, fica firme. rimani lì. Muitas vezes Tante volte nós queremos receber noi vogliamo ricevere coisas grandes, cose grandi, mas nós temos que entender ma dobbiamo, alleluia, que capire para coisas grandes che per grandi cose precisamos tomar grandes atitudes, abbiamo bisogno di prendere grandi attitudini, precisamos tomar grandes decisões. dobbiamo prendere grandi decisioni. Muitas vezes queremos experimentar Tante volte vogliamo provare, o que ninguém sperimentare experimentou ainda. cose che nessuno ha provato. Muitas vezes queremos receber Tante volte vogliamo ricevere coisas que ninguém recebeu, cose che nessuno ancora non ha mas nós temos ricevuto. que entender uma Ma coisa: noi dobbiamo capire una nós cosa. vamos precisar tomar Noi abbiamo bisogno di prendere atitudes que também ninguém tomou. attitudini che nessuno ancora Quantos fez. querem receber coisas grandes? Quanti vogliono Coisas que ricevere ninguém cose recebeu grandi? ainda. Deixa eu Cose che nessuno ancora non ha ricevuto. Fammi vedere. prepara para tomar atitudes que ninguém tomou. Preparati per prendere attitudini che nessuno ancora ha Tem preso. hora que para experimentar, para termos uma experiência Ci sono momenti che per avere degli que esperimenti ninguém experimentou, che nessuno ha avuto, precisamos agir abbiamo bisogno di agire como ninguém ainda agiu. come nessuno ancora ha agito. Isaac naquele tempo Isacco in quello tempo estava agindo de uma maneira stava agendo in un modo que ninguém estava agindo, che nessuno stava agendo, mas ele estava na direção de ma Deus. lui stava nella Quando direzione estavam di um dia Dio. os discípulos Un giorno i discepoli dentro de um barco stavano dentro una barca e a Bíblia fala que levantou uma grande e tempestade. la Bibbia parla che all'improvviso si alzò una grande A Bíblia tempesta. fala que levantou, a chuva começou a bater forte. La Bibbia ci racconta che è venuta una forte pioggia. A Bíblia fala que Jesus vem andando sobre as águas. La Bibbia parla che Gesù camminò sulle acque. Os discípulos chegaram a pensar que era um fantasma, I discepoli pensavano che era un fantasma. mas ele disse: sou eu, Jesus, não Ma tenho medo. Gesù ha detto: sono io Gesù, non avere De paura. repente Pedro diz: E all'improvviso se Pietro, é Jesus, se è eu Gesù, segue aí. io voglio andare fino a te. Aí Jesus disse: Allora Gesù disse: vieni. repita comigo, vem. Ripete con me: vieni. Jesus disse para ele, Gesù disse a lui: vieni. e ele foi. E lui fu. Ele saiu do barco, Lui uscì ele del foi barco. andando até Jesus. Lui è andato fino Olha a para mim, Gesù. presta atenção. Guarda me. A Bíblia fala que ele chegou Attenzione. a afundar, a La Bibbia dice vacilar, che lui annegò, mas ele voltou a andar sobre as águas. ma lui E ritornò a ele foi camminare até sulle Jesus. acque. E lui andò fino a Gesù. Ele foi até Jesus, foi ou Lui não foi? camminò fino a Gesù. Sì, Olha para andò. mim, presta atenção. Guarda me, Sabe por guarda que Pedro atenzione. andou sobre as águas? Sai perché Pietro camminò sulle acque? Porque Pedro teve coragem de fazer o que nenhum outro discípulo Perché teve. Pietro ha avuto coraggio di fare quello che nessuno discepolo ha Porque fatto. no meio daquela chuva, Perché in mezzo a quella tempesta, no meio daquele mar agitado, in mezzo a quello mare o mosso, lugar mais seguro, il luogo più sicuro, humanamente falando, umanamente parlando, era la barca. Pedro teve coragem E Pietro ha avuto il coraggio di lasciare la para ir barca até Jesus. per andare fino a Gesù. Nenhum outro discípulo Nessun altro discepolo experimentou provò o que Pedro experimentou. quello che Pietro ha provato, Mas Pedro teve coragem de fazer ma Pietro ha avuto il coraggio di o que fare nenhum outro discípulo fez. quello che nessun altro discepolo Te fa. prepara para receber a Preparati per ricevere dei nuovi esperimenti con Eu Dio. vim com uma palavra profética do Io Brasil. sono venuto con una parola Eu profetica dal sou uma Brasile palavra fino qui. profética do pastor Paulo ministrado nesta manhã. Eu estou somando a minha Io sto palavra. aggiungendo la parola che il pastore Paolo ha predicato questa mattina. Debaixo da unção que foi ministrada nesta manhã. Sotto l'unzione che è stata ministrata questa mattina. Debaixo da unção ministrada vindo do Brasil. Io sono venuto dal Até Brasile aqui nesta noite. fin qui questa Para sera te dizer per que dirti está faltando che sta mancando praticamente 3 meses para encerrar o ano. praticamente 3 E mesi eu per vim com finire uma palavra l'anno. profética. Levanta a sua mão, você. Io sono venuto con una parola Você crê, profetica. levanta a sua Alza la tua mano, tu che credi in parola profetica. Alza le tue mani e preparati na sua vida. per quello che Dio farà fino a quest'anno nella tua Te vita. prepara. Preparati Porque Deus vai fazer perché Dio farà. você experimentar Tu proverai coisas que ainda não cose experimentaram. che ancora non ne hai Te provato. prepara Preparati para per receber ricevere coisas que ainda ninguém recebeu.
Pastor, até agora deu tudo errado. fin qui tutto è andato storto. Até o dia de hoje, Fino ad oggi neste ano, di quest'anno, nada caminhou para frente. niente è camminato avanti. Te prepara porque a partir de hoje vai começar a caminhar. Preparati che da oggi in poi camminerà. Io guardo fino a queste persone. Ainda no dia de hoje, ela me entende, né? Ela me traduziu o irmão ali. Ainda no dia de hoje, tu dizia assim no teu coração: Senhor, está tudo dando errado até agora. Não tem nada dando certo. Mas eu vim nesta noite da parte de Deus para te dizer, amigo, te prepara para experimentar o melhor de Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus no teu coração. Nasce hoje um novo tempo sobre a sua vida. Nasce hoje um novo tempo sobre a sua vida. Deus manda te dizer: uma coroa em vez de cinza. Deus manda te dizer: manto de alegria ao invés de choro. Porque eu sou Deus da tua vida. Te prepara, porque a partir de hoje nasce um novo tempo sobre a sua vida, em todos os aspectos, em todas as áreas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Te prepara. Você não veio esse congresso em vão. Você não veio esse congresso porque alguém te convidou. Você não veio esse congresso porque você sentiu um toque no seu coração. Não, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. E Deus manda te dizer que haverá um divisor de águas na tua vida. Antes de hoje e depois de hoje. Te prepara! Receba a bênção de Deus. Receba! Aleluia! Te prepara! Preparati! Te prepara! Preparati! Te prepara! Preparati! Alza la tua mano! Dou una parola profetica per questa chiesa! Preparati! Vai fazer você experimentar! Dio ti farà provare Que ninguém ainda experimentou! quello che nessuno ancora ha provato! Aleluia! Alleluia! Isaac, Isacco, não desças non scendi ao Egito. in Egitto, Isacco. Isacco, não desças non scendi para onde todo mundo está descendo. dove tutti stanno scendendo. Isacco, Olha para aqui, presta atenção. guarda me, fai attenzione. Sabe por que estava todo mundo descendo? Sai perché tutti scendevano in Egitto? Porque no Egito tinha comida. Perché in Egitto aveva cibo. Sabe por que estava todo mundo descendo para o Egito? Sai perché tutti scendevano in Egitto? Porque no Egito tinha sustento. Perché in Egitto aveva sostegno. Sabe por que estava todo mundo descendo para o Sai Egito? perché tutti scendevano in Egitto? Porque no Egito tinha provisão. Perché in Egitto aveva Lá provvigione. tinha comida. Lì aveva alimento. Era o único lugar que tinha comida. Era l'unico posto che Mas aveva quando Deus cibo. disse assim, Isaac, não desça. Ma quando Dio ha detto così, Isacco non scendi in Egitto. Dio stava dicendo ad Isacco: Quem te sustenta sou eu. Isacco, io ti sostegno. Quem provê para você sou eu. Chi provvede per te sono io. Quem cuida de você, Isaac? Chi custodisce la tua vita, Isacco, Eu sono vim io. para te dizer, meu irmão, Io sono venuto questa sera, fratello, per dirti uma palavra que ainda disse no início dessa mensagem. una parola che ho detto all'inizio di questo Quem cuida messaggio. do povo de Deus, Chi custodisce il popolo di Dio è il proprio Dio. ainda que você Anche che esteja trilhando por um caminho, tu stai camminando una strada quem quer que você trilhe, che nessuno desidera che tu cammini. Deus manda te dizer, continua. Dio ti manda a dirti che tu devi Meu camminare. Deus. Alleluia. Aqui, minha irmã, pode falar que Deus está mandando entregar o mistério? Hã? Hã? Fica de pé, minha irmã. Fica de pé. Francesca, Francesca, eu peço permissão aqui quando eu estou caminhando, pastor. Chiede permesso. Gentil, tá? Eu vim para ser bênção. sono venuto per essere benedizione, chiede permesso alla missionaria. Fai così con la tua mano. Tu tem trilhado um caminho, minha filha. Tu hai percorso Minha una filha strada. é carinhosamente quando a gente se È una maniera tenera di trattare tem una trilhado sorella. um caminho Tu hai camminato un percorso de pessoas que estão perto de você. che persone che sono intorno a te Não quer que você trilhe. non desiderano che tu cammini. Eu vou trocar em miúdos. Io parlerò di un
chiaro. Você está seguindo os passos. Tu stai seguendo i passi. E nesse passo, In questi passi che tu stai dando, há pessoas que estão à sua volta ci sono persone che stanno que intorno não a te, querem que você caminhe che com non ele. desideri che tu cammini in questa Mas foi via. Deus que te colocou nesse Ma è caminho. stato Dio che ti ha messo in Foi questa Deus que via. mandou você trilhar esse È stato Dio che ti ha messo per Eu vim continui a debaixo da camminare. autoridade de Deus. Io sono venuto sotto l'autorità di Dio. Eu falo isso aqui com temor no meu Io coração. parlo questo con temore nel Deus mio manda te cuore. dizer. Dio mi manda a dirti que Deus começa uma grande obra. che Dio comincia E essa grande obra una começa grande opera in mezzo a una famiglia. Essa grande obra começa Comincia através da la tua tua vita, vida. comincia a Te camminare la tua prepara. vita. Te prepara. Deus começou Dio uma cominciò grande obra. una grande opera. Continua neste caminho. Continua in questa camminata, continua camminando, continua andando, continua avanzando, perché Dio farà, Dio concretizzerà, Dio compierà. Alleluia. Está entendendo o que eu estou Stai dizendo? capendo quello che sto Sim dicendo? ou não? Sì o no? Hã? Sì. Pastor, não tem ninguém na direção que eu estou indo. Pastore, non c'è nessuno che va nella stessa direzione che io vado. Isso, irmão, estou com temor no meu coração do que eu estou dizendo. Fratelli, sto con timore nel mio cuore di quello che sto dicendo qui. Tem pessoas na tua casa. Ci sono persone della tua casa, Sta della dizendo, tua "Anda por esse famiglia, caminho, não." che ti stanno dicendo non vai in questa via, Mas esse caminho que te colocou foi Deus. ma in questo cammino è Dio che ti ha messo. Eu vou mais longe que é o Espírito Santo. E io vado ancora più lontano perché lo Spirito Eu Santo não di conheço Dio. a sua vida. Io non conosco la tua No vita. ano passado você estava aqui. L'unica cosa che mi ricorda è che nell'anno scorso tu eri nel congresso, è l'unica cosa che Mas si Deus manda manifestò te di dizer, minha me. irmã, Ma Dio mi manda a dirti, não foste vós non sei stata que tu escolhestes a che hai Deus. scelto a me. Deus manda te dizer Dio mi manda a dire que foi Ele que te escolheu. Fu Lui che ti ha scelto. Escolheu desde o ventre da tua Lui mãe. ti ha scelto nel ventre della tua madre. Così dice l'Eterno. Oh, aleluia. Alleluia. Prosseguir, eu tenho que prosseguir. Proseguirò. Aleluia. Pastor, ninguém quer que eu siga o caminho. Nessuno vuole che io Ninguém decida quer que eu vou questa naquela strada. direção. Vai a Nessuno direção que vuole Deus che me io deu. segua questa direzione. Continua Se firme è la nela. direzione Continua che firme Dio nela. ti ordenò, Continua firme nela. e segui. Continua firme Rimani lì, rimani fedele. Ah, sou tentando. Alleluia. Primeira lição Primo insegnamento. para receber a excelência de Per Deus ricevere l'eccellenza di Dio em tempos difíceis. nei tempi di carestia, Esteja pronto sia pronto para fazer per fare o que ninguém está fazendo. quello che nessuno sta facendo. Segunda lição. Secondo insegnamento, Deus disse para Isaac. Dio ha detto ad Isacco, Eu vou Isacco, repetir o primeiro tópico. ripeterò il primo insegnamento. Não desças para o Egito. Non scendi in Egitto. Aí Deus continua dizendo, E Isaac, poi Dio continua a dire, Isacco, fica rimani na terra nella terra que eu te disser. che io ti dirò. Versículo 3, pulei pro Verso versículo 3. 3, saltiamo al verso 3. Do 2 eu pulei pro 3. Dal 2 salto a 3. Habita nela. Abita in lei, Sabe questa che Dio terra. Sai cosa Dio ha detto? Primeira coisa. Isacco, prima Você não cosa, vai para a direção que todo mundo está indo. tu non vai dove tutti stanno Você andando. não vai seguir um caminho que está todo mundo seguindo. Tu non segui la strada che tutti stanno Não é prendendo. porque está todo mundo indo para lá Non è perché tutti stanno prendendo quella que strada quer dizer que eu estou aprovando todo che mundo. io che è giusta quella strada. Eu te quero na direção contrária. Io ti voglio nella direzione A sua contraria. direção contrária La sua direzione é a contraria direção contrária às outras pessoas. è direzione contraria alle altre Mas é a persone. direção favorável que eu te quero. Ma è la direzione favorevole che io voglio che tu A vada. direção que você está indo La direzione che tu stai é a direção andando errada para os outros. è la direzione sbagliata per gli altri. Mas eu te mando ir por Ma ela. io ti ordino di Porque andare é o per caminho questa que eu quero que direzione. você siga. Perché è il cammino che io voglio che tu Você vai para insegua. uma terra Tu vai in una que terra eu vou te mostrar. che io ti farò vedere. Perdão, que eu vou te mostrar. Foi para Abraão que ele falou. Para E io ti ho fatto vedere è stato Abramo. Abraão. Io mi correggo. Per Isacco Dio ha A terra detto que eu te di. rimani nella terra che io ti Eu dirò. vou te mostrar uma terra. Ad Abramo Dio ha detto io ti farò vedere Mas una para terra. Isaac não, Deus disse assim, eu vou te Ma dizer. per Isacco Dio ha detto io ti dirò. E Deus não disse para Isaac, E Dio non ha detto a ir Isacco lá ficar um pouquinho de tempo só e voltar. vai lì, resta un po' di tempo e poi torna Deus dietro. mandou Isaac ficar. Dio ha detto a Isacco Deus mandou Isaac rimani. abitar. Dio ha detto a Isacco abita. Sabe o que eu estou pregando aqui, meu filho? Sai cosa sto Eu já predicando qui entrei na segunda stasera? lição. Io sono nel secondo Eu já insegnamento. estou no segundo tópico da minha Io sono mensagem. nel secondo insegnamento del Eu vim pregar. Io sono venuto a Você quer predicare. receber Se tu vuoi a ricevere excelência de Deus l'eccellenza em di tempos Dio difíceis, nei tempi te difficili, prepara para preparati permanecer per na
recebem o melhor de Deus? Sai perché tante persone non ricevono il meglio di Dio? Sabe por que muitas pessoas não recebem a excelência de Deus? Sai perché tante persone non ricevono l'eccellenza di Dio? Porque tudo que elas começam a parar. Perché tutti che loro cominciano non si fermano, Elas não conseguem prosseguir as non coisas. sono perseveranti, Elas não conseguem criar uma marcha e creare una marcia e si inseguire in Ela marcia. sempre para pelo caminho. Sempre si ferma in mezzo alla strada. Vou usar uma frase que eu gosto de usar. Userò una frase Alguns irmãos che aqui mi já piace conhecem. usare, che alcuni fratelli qua già conoscono. Ó dia, Oh Dio, ó mês, oh ó mese, Rafa. oh mare, Não dá mais pra continuar. non va bene più continuare, Não dá mais pra prosseguir. non riesco più a Eu proseguire. vim nesta noite pra te dizer, Io sono questa sera per dirti, fratello, io sono venuto questa sera, fratello, per ricevere la presenza di Dio. Preparati per essere perseverante, preparati per avanzare, preparati per continuare. Pastore è difficile, pastore non riesco a camminare, continua sorella. grandes homens Grandi uomini nas histórias bíblicas delle storie e bibliche na história da e humanidade nelle storie dell'umanità que venceram, che hanno vinto, que tiveram uma vida bem che sucedida, hanno avuto una vita di successo, que tiveram uma vida che hanno avuto una vita de excelência di de Deus, eccellenza di Dio. foram homens e mulheres Furono uomini e donne que mesmo cansados, che anche stanchi eles continuaram caminhando. hanno continuato camminando. Acho que ninguém entendeu, né? Penso che nessuno ha capito. Acho que ninguém entendeu o que eu disse. Penso che nessuno ha capito quello che ho detto. Homens da história bíblica Uomini delle storie e da bibliche história da e humanidade delle storie que dell'umanità viveram excelências, che vivevano le eccellenze, que foram aprovados, che furono approvati, que receberam coisas que ninguém recebeu, che hanno ricevuto cose che nessuno ha que ricevuto, conseguiram vencer tempos difíceis. che sono riusciti nei tempi difficili. Foram homens e mulheres Furono uomini e que donne mesmo no tempo che difícil anche nei tempi difficili continuou caminhando, continuò camminando, continuou marchando, continuò marciando, continuou tentando, continuò provando, continuou continuò proseguendo, continuou rumo ao alto. continuò rumo all'obiettivo. Não para não. Non fermare. Pastor, tá difícil, eu vou retroceder. Pastore, è difficile, tornerò Deus dietro. está mandando te dizer, fica firme. Dio ti ordina, stai fermo. Fica as estacas. Alleluia, Permaneça. Não rimani, retroceda. non retrocedi. Isacco, Vai lá, Isaac. vai lì, Isacco. Fica uma semana só. Stai una settimana Vê se a sola. coisa vai melhorar. Vê se la cosa migliora. Depois você volta para Dopo trás. torna dietro. Foi isso que Deus falou? È stato questo che Dio ha detto. Deus falou, Isaac. Dio ha detto, Isacco, Fica lá. rimani lì. Permanece lá, Isaac. Rimani lì, Meu Isacco. irmão, tem hora que Deus vai mandar. Fratello, ci sono momenti che Dio ti dirà. Além de você, Deus te mandar caminhar por caminhos que ninguém está indo. Oltre a dire che tu dovrai camminare nelle strade che nessuno sta camminando, Deus não vai te mandar ficar onde ninguém está querendo ficar. Dio ti dirà di ordinare di restare dove nessuno vuole restare. Ninguém queria ficar em Gerar. Nessuno voleva restare in Gerà. Estava todo mundo descendo para o Egito. Tutti scendevano in Egitto. Mas Deus falou, Isaac, fica lá. Ma Dio ha detto a Isacco, resta Porque eu lì, vou te honrar lá. perché io ti onorerò lì. Persevera, minha irmã. Persevera, sorella. Persevera, meu irmão. Persevera, fratello. Persevera, igreja. Persevera, Chiesa. Igreja, casa de Deus. Chiesa, casa di Dio. Persevera. Persevera. Permaneça firme. Rimani fermo. Não abra mão. Non apri Não mano. abra mão do teu ministério. Non apri mano della tua Não abra chiamata. mão do teu casamento. Non apri mano del tuo Não abra mão matrimonio. dos teus filhos. Non apri mano dei Não tuoi abra figli. mão Non apri das mano pessoas que você ama. delle persone che Não tu abra mão ami. do teu irmão. Non apri mano del tuo Não abra mão da fratello. tua irmã. Non apri mano della tua sorella. Dio verserà. Permaneça. Rimani. Permaneça. Rimani. Persevera. Perseveri. Fica firme na posição. Resta fermo nella tua posizione. Aleluia. Alleluia. Quer ser vitorioso? Quer? Vuoi essere vittorioso? Quer receber a excelência de Deus? Vuoi ricevere l'eccellenza di Quanti Dio? vogliono ricevere l'eccellenza Quanti di Dio? vogliono ricevere l'eccellenza di Dio? Fammi vedere. Fammi vedere, alza la mano, fammi vedere. Fammi vedere quello che vogliono ricevere l'eccellenza di Dio. Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. Fica firme. Resta fermo. Persevera. Perseveri. Pastor, mas está difícil. Pastore, ma è difficile. Pastor, não vou conseguir. Pastore, ma io non riuscirò. Sabe o que a Bíblia fala? Sai cosa la Bibbia dice? Para os tempos difíceis, Nei tempi difficili, que um ao outro che uno all'altro ajudou. aiutò. E o teu companheiro disse esforço. E il tuo compagno ha detto Eu tenho uma sforzo. palavra profética para você. Io ho una parola profetica per te sotto Quando as questa coisas parola. estiverem difíceis, Quando le cose andranno quando
difficile, Deus vai levantar. Dio alzerà. Pega na mão da pessoa. Prendi la mano della persona che è a fianco a te. Deus vai levantar Dio alzerà alguém para pegar qualcuno per prendere la tua para mano, te dizer assim: che ti dirà così: você não está sozinho. tu non sei solo, no? Você não está caminhando sozinho. Tu non stai camminando da solo. Io cammino insieme a te. Io cammino insieme a te. Sai questa persona che è a fianco a te? Sai? Dio ha messo questa persona a fianco a te. Dio ha messo questa persona a fianco a te per camminare insieme a te, per aiutarti. Dì al tuo compagno: sforzati, 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 sforzati. Amen, pastore. Continua camminando, pastore. Dì alla persona che è vicino a te: continua, 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 continua camminando, continua. È difficile, continua camminando. È doloroso, continua camminando. È difficile, ma continua camminando. Cammina, cammina. Alleluia. Segunda lição: Secondo insegnamento: permaneça rimani firme fermo aonde Deus te colocou. dove Dio ti ha messo. Deus te colocou aqui, Dio ti ha messo qui, da igreja Casa de Deus. nella chiesa casa di Dio. Deus vai te honrar nesta igreja. Dio ti onorerà in questa Deus vai chiesa. honrar sua família nesta igreja. Dio onorerà la tua famiglia in Deus vai questa honrar tua chiesa. casa nesta igreja. Dio onorerà la tua casa in questa chiesa. Oh, fica firme. Resta fermo. De pé. Non esci, non esci. Pastor, mas está difícil correr. Pastore, ma è difficile, tornerò dietro. Isaac, fica firme lá, Isaac. Isacco, resta fermo lì, Isacco. Fica as estacas lá, Isaac. Resta lì fermo, Isacco. Isaac, habita nela. Isacco, abita Eu vou lì. encerrar agora. Io finirò adesso. Aí diz o versículo de número 6. Allora dice il verso numero 6 Que Isaac ficou naquela terra. che Isacco è rimasto in quella terra. Isaac permaneceu naquela terra. Isacco è rimasto in quella terra. Sabe o que eu entendo aqui? Sai cosa capisco? A primeira lição eu já Che preguei. il primo insegnamento ho predicato. Que às vezes Deus vai te mandar você fazer o que ninguém ainda fez. A volte Dio ti ordinerà di fare quello che nessuno ha fatto. Às vezes não é porque ninguém ainda fez. A volte non è perché nessuno Há ancora l'ha momentos que fatto. ninguém teve coragem de fazer. Ci sono momenti che nessuno ancora ha avuto il coraggio di fare. Tem coisas que Deus manda fazer que poucos têm coragem de fazer. Ci sono cose che Dio ordina di fare, però pochi hanno il coraggio di Mas se Deus fare. mandou você fazer, Ma se Dio ti ordinò di fare, faça. faccia. Porque Deus vai te honrar. Perché Dio ti onorerà. Porque Deus vai fazer você experimentar da excelência. Perché Dio ti farà provare l'eccellenza di Tem Lui. pessoas que a gente fala assim, olha, Ci sono persone che noi parliamo così: guarda, fulano é tão bem sucedido. lui è talmente bene successo, Tudo deu certo para fulano. lui è prospero, tutto andrà bene per lui, Tudo está caminhando bem. tutto cammina bene. Mas muitas vezes nós não sabemos Ma tante volte noi non as atitudes sappiamo que a pessoa teve coragem de tomar. gli sforzi, le attitudini che quella persona ha dovuto prendere. Olha para mim, presta atenção. Guarda me, fai Me attenzione, desculpe que eu vou falar aqui, ascolta quello che mas eu estou debaixo da autoridade de Deus. io sto sotto Tem l'autorità di caminhos, Dio. ou melhor, tem lugares Ci sono que posti você chegou, che tu arrivò, que outras pessoas te viram chegando lá, che altre persone ti hanno visto arrivare que lì, querem chegar no caminho che onde você chegou. desiderano arrivare dove tu sei arrivato. Querem chegar onde você chegou, Desiderano arrivare dove tu sei mas não arrivato, quer passar no caminho que você ma passou. non vanno fare la strada che tu hai fatto. Ah, Ninguém dá glória a Deus agora. nessuno dà gloria a Dio adesso? Ah, Chegar onde muitos chegaram, muita gente quer. arrivare dove altri sono arrivati, tanti vogliono. Pastor Paulo, quantas pessoas que Pastore querem Paulo, chegar onde o senhor chegou? quante persone vogliono arrivare dove tu sei arrivato, Mas não querem passar no caminho do ma senhor. non vogliono fare la strada che tu hai fatto. Querem pagar o Vogliono arrivare dove tu Querem sei ter a unção arrivato. que o senhor tem. Voglio la unzione che Querem tu ter o hai. chamado que o senhor tem. Voglio la chiamata che Querem tu ter o hai. chamado, o ministério bem sucedido. Voglio il ministero che tu hai. Eu disse isso pro senhor lá no Brasil. Io ti ho detto questo in Brasile e ti dirò O senhor é qui. referência de Deus para minha Tu vida. sei riferimento di Dio per la mia O senhor é vita. referência de homem de Deus para Tu minha sei un uomo di Dio per la mia vita. Mas quantas pessoas que querem chegar onde o Quante senhor chegou, persone vogliono mas essere não come querem passar te, pelo caminho que o senhor ma non passou. vogliono fare la Não tua querem pagar strada. o preço que o senhor Non pagou. vogliono pagare il Não prezzo che hai querem pagato. se encher do jeito que o senhor se encheu. Non vogliono essere pieno come tu sei stato. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Fammi dirti una cosa. Eu tenho que encerrar aqui, eu vou encerrar. Io devo finire qui, devo finire. A crise La crisi não é de azeite. non è di l'olio. A crise é de vasos. La crisi è sono di vasi. Não está faltando azeite. Non manca l'olio. Ó, o azeite de Deus está, ó.
L'olio di Dio. A unção de Deus L'unzione di Dio a unção de Deus está descendo como uma enxurrada. Alleluia. L'unzione di Dio scende come una gran pioggia. Fala comigo, não está faltando azeite. Parla con me, non manca l'olio. Está faltando é vaso. Mancano i vasi. Quem entendeu aí, ó? Chi ha capito questo? Lembra lá? Ricordati là. Olha pra mim, presta atenção. Guarda me, fai O attenzione. problema não é falta de azeite. Il problema non è mancanza di l'olio. L'olio ha tanto. O que está faltando é vaso. Quello che mancano sono i vasi. Aquela viúva, Quella vedova, quando ela achou vaso, mentre lei trovò vasi, o vaso, o azeite, l'olio si moltiplicò, fu moltiplicato. nas vasilhas. L'olio è moltiplicato in ogni vaso. Chegou uma hora, Arrivò un momento só parou de multiplicar. che l'olio si fermò Porque não tinha mais vasilha. perché non avevano più Porque se tivesse vasi. mais vasilha, Se avessero ancora più vasi, aveva ancora l'olio. tá entendendo, pastor? Sta capendo, pastore? Eita! Problema, meu irmão, Il problema, fratello, a unção de Deus está aí, ó. l'unzione di Dio è As qui. pessoas querem ter a unção que você tem. Le persone vogliono avere l'unzione che tu hai, ma non vogliono pagare il prezzo che tu hai pagato. Fica firme. Resta fermo. Primeiro, tome atitude que ninguém tomou. Prima cosa, prendi l'attitudine Se for che atitude nessuno de ha Deus, preso. não tome. Se è l'attitudine di Dio, prendi. Segundo, Secondo permaneça firme. insegnamento, rimani fermo. Terceiro e último, Terzo e Isaac l'ultimo, ficou em Gerar. Isacco è rimasto in Gerar. Sabe o que eu entendo aqui? Sai cosa capisco lì, imparo lì? Que Isaac ouviu a voz de Deus. Che Isacco udì la voce di E Dio. não só ouviu a voz de Deus. Non soltanto udì la voce Ele di Dio, praticou o que Deus. lui praticò quello che Dio gli ordinò. A Bíblia fala que aqueles que ouvem as minhas La Bibbia palavras dice che quello che ascoltano le sue parole só deve ficar no ouvido. devono restare alle orecchie. Não, nós temos que praticar. No, noi dobbiamo Às praticare. vezes nós ouvimos. Irmão, A volte ascoltiamo. Fratello, fammi dirti una cosa. como tem livro, Come ci sono libri, como tem mensagens, come ci sono messaggi, esboços alleluia, riepiloghi de como ser bem sucedido. di come essere, alleluia, di come avere una vita prospera, di successo, come avere una vita vittoriosa, Hã? come ricevere. Mas como tem pessoas dizendo, ainda não consegui. Ma ci sono persone che ancora dicono io non sono riuscito, Porque muitas vezes a gente ouve, perché tante volte noi muitas vezes ascoltiamo, a gente lê. tante volte noi O leggiamo, negócio é que às vezes a gente não põe em prática. ma il problema è che ancora non abbiamo Começa a praticato. colocar. Você não veio aqui nesse congresso só para você ouvir. Tu non sei venuto in questo congresso soltanto ad O ascoltare. primeiro passo é ouvir. Il primo passo è Fala ascoltare. comigo, o primeiro passo Parla con me, il primo passo é ouvir. è Fala ascoltare. comigo, o segundo passo Parla con me, il secondo passo è mettere in pratica, o pastor è mettere in Anselmo prega nos azione. cultos. Quello che il pastore Anselmo Você prega vai in lá pra ogni culto, tu vai lì ad E ascoltare. no seu dia a dia você coloca em prática. E nel tuo giorno tu devi mettere in pratica. Porque só ouvir, Perché soltanto ascoltare è una cosa. agora ouvir Allora, ascoltare e mettere in pratica è un'altra cosa. Muitas pessoas perguntam, pastor, Tante persone por que fulano domandano, recebe bênção? pastore, perché lui riceve una Por que ciclano benedizione? recebe bênção? Perché quell'altra persona riceve E eu benedizione ainda não e io recebi a ancora non minha. ho ricevuto la mia benedizione. Quem sabe está faltando você colocar em prática. Magari stai mancando tu mettere in Ficou pratica. difícil dar glória a Deus agora, tá hora. Allora, adesso nessuno dà gloria a Dio. È Ficou difficile. difícil. Nessa hora È nem difficile. eu. Nem Deus. In quest'ora eu vou neanche io. falar, ai, aleluia. Io dirò, alleluia. Mas eu encerro dizendo Ma io concludo dicendo, que Isaac ele não só ouviu, Isacco non ha soltanto ascoltato, mas como ele colocou em prática. lui ha messo in pratica, Ele obedeceu. lui ha obbedito, Ele fez o que Deus mandou. lui ha fatto quello che Sabe Dio por que muitas ordinò. pessoas não são abençoadas? Desculpa, Sai eu vou dizer perché aqui, eu tenho que tante encerrar. persone non sono state benedette? Scusami di quello che dirò. As pessoas hoje não querem estar debaixo de obediência. Le persone non vogliono essere sottomesse all'obbedienza. As pessoas não obedecem a Deus. Le persone non obbediscono a Dio. As pessoas não obedecem os líderes. Le persone non obbediscono alla As pessoas lideranza. não obedecem os mestres. Le persone non obbediscono ai maestri. Mestre pra gente lá no Brasil Maestri são per professores, noi in Brasile pessoas sono i que professori. a Bíblia fala que é um dos pilares da igreja. Quem Sono sabe os le 5 pilares da colonne igreja? della Vou deixar outro Chiesa. dia isso, né? Os 5 pilares. O mestre Le ainda os 5 pilares. A colonne. pessoa não obedece os mestres. Le persone non obbediscono ai maestri. E se não obedece aquele que eles veem, Se non obbediscono a coloro che como vedono, vão obedecer quem não vê? come obbediranno a chi non Pastor vede? Paulo, isso é parafrasear um texto. Pastore Paolo, questo è Eu sei que a parafrasare. Bíblia diz como pode amar a Deus. Io so che la Chi non Bibbia vede, dice come se non possiamo ama amare l'irmão che Dio vede. che non vediamo, come possiamo amare
obedecer a Deus. Como eu posso pedir eu estou chamando para mim a Io sto chiamando a responsabilità ninguém aqui di... desobediente, estou chamando para mim. Non ti sto chiamando di disobbediente, sto chiamando a Como eu te. posso obedecer a Deus? Come posso obbedire a Que eu não Dio? vejo. Che io non Se eu não vedo. obedeço àqueles os meus líderes, Se non obbedisco alla Os meus pastores. se non obbedisco ai miei pastori, aqueles que Deus colocou para mim. se non obbedisco a coloro che Dio ha messo come autorità sulla Você mia pode vita, repetir assim comigo? sarà che tu puoi ripetere con O me texto da Bíblia. il testo della Fala Bibbia assim toda. tutta? Ah, não. Tudo. Ah, não. Toda. Tudo. Fala comigo. Tutta. Tudo. Fala comigo. Fala Parla comigo. con me. Tudo. Tutta. Falei italiano agora. Fala comigo. Tudo. Parla con me, tutta. Fala comigo toda. Parla con me tutta. Autoridade. Ogni autorità è costituita da Dio. Deixa embaixo. Stia sotto. Submissão. Sottomissione. Obediência. Obbedienza. Te prepara Preparati para receber a excelência de Deus. per ricevere l'eccellenza di Dio. Sabe por que muitos jovens, Sai perché tanti giovani, não aqui na Itália, só no non qui in Brasil. Italia, soltanto in Brasile. Sabe por que muitos jovens têm morrido? Sai perché tanti giovani stanno morendo? Sabe por que nos últimos tempos Sai perché negli ultimi anni a ordem cronológica mudou? l'ordine cronologica Não é os filhos è que estão enterrando cambiata. os pais. Non sono i figli che stanno seppellendo i genitori. Os pais estão enterrando os I filhos. genitori stanno seppellendo i figli. Sabe por quê? Sai perché? Por causa da desobediência. Per via della disobbedienza. Ninguém dá glória a Deus agora. Nessuno dà gloria a Dio adesso? Meu Deus, não tem que encerrar. Mio Dio, dovrò concludere. Mas eu vim esta noite para te dizer Ma io sono venuto questa que sera você per vai dire experimentar a excelência. che tu proverai l'eccellenza di Dio. Prepara para receber, para experimentar a Preparati per excelência. provare l'eccellenza di Dio. Tenha coragem de fazer o que ninguém fez. Abbi coraggio di fare quello che nessuno ha fatto. Fica firme aonde Deus te Resta colocou fermo dove Dio ti ordinò e obedeça. e obbedisca Deus mandou você fazer. quello che Dio ti ordinò di Fica fare. de pé. Mettiti in piedi. Fica de pé. Mettiti in Eu quero piedi. chamar aqui com a Vorrei bendição do chiamare pastor. qui con la permissione del pastore Anselmo. Mas só venha você Vieni soltanto tu que quer ainda este ano, não é ano que vem não. che desideri che ancora Ano que vem é quest'anno, outro ano, non per 2016. l'anno prossimo, non per 2016, per quest'anno. Você que quer ainda este ano Tu che desideri che ancora quest'anno receber da excelência. desidera ricevere Pastor, não l'eccellenza estamos di esperando, Dio. porque no final do ano a gente fica assim, esse ano, esse não, Pastore, vai ogni ser anno è la ainda stessa 2015. storia, l'anno prossimo Vai ser ainda non 2015. sarà ancora quest'anno, ancora il Vai ser ainda 2015, 2015. sarà ancora nel Você quer receber a 2015. excelência de Deus? Vem. Tu che vem. vuoi ricevere Eu não tenho mais l'eccellenza di tempo. Dio, Eu não vieni, tenho mais vieni, tempo. vieni, Vem, non vem, ne ho più vem. tempo, vieni, vieni, Vem, vem. vieni, Levante suas vieni, mãos, vem. alza le tue mani, vieni, vieni, Você quer vieni. receber a excelência? Tu che vuoi ricevere l'eccellenza, il bene di Te Dio, prepara ancora porque Deus vai te quest'anno. surpreender. Preparati perché Te Dio ti prepara porque sorprenderà. aquilo que não aconteceu Preparati perché quello che ancora non è capitato fino ad oggi, até o final do ano fino a quest'anno, accadrà. Quantos crentes digam amém? Quanti credono dicono amen. Alza le tue mani, alza le tue mani. Alza le tue mani, preparati per ricevere quest'anno ancora. Chegou o tempo de Deus. È arrivato il tempo di Dio nella tua vita. Vorrei invitare i fratelli pastori per aiutare, a missionare, gli operai, i cooperatori di questa chiesa. Venite, venite, pensate. Te prepara para receber ainda este ano. Tu riceverai ancora quest'anno l'eccellenza di Dio. Vem, 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 Vieni, vem. Levanta suas vieni, mãos, feche os seus alza olhos. le tue mani. Feche os seus olhos. Feche os Chiudete i seus vostri olhos. occhi. Feche os seus olhos. Chiudete i vostri occhi. Não fique com os olhos abertos. Noi stai con gli occhi aperti. Chiudi i tuoi occhi. Nós vamos apenas orar por você. Dobbiamo Nós vamos soltanto pregare apenas orar por per você. te. Preghiamo Vem, soltanto feche os seus olhos. Pai, em Chiudete